Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um quadro intitulado Princípio Penal. É o nosso segundo princípio penal que nós vamos comentar hoje, o princípio da anterioridade da lei penal ou o princípio da irretroatividade da lei penal. Nós temos essas duas nomenclaturas na nossa doutrina, anterioridade da lei penal ou irretroatividade da lei penal. Segundo esse princípio, que consta tanto do artigo 2º do Código Penal brasileiro, quanto do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal do Brasil, ou seja, direito fundamental do indivíduo, da pessoa humana, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, a lei penal não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu. Essa primeira parte, que vem esculpida no artigo 5º, inciso 40 da nossa Constituição, ela diz respeito à lei penal incriminadora. Nós já falamos sobre isso aqui no nosso canal. É aquela lei penal que estabelece novos crimes ou que, de qualquer maneira, agrava a situação do réu. Então, ela cria figuras que são agravantes, que são causas de aumento de pena, ou novas figuras penais que antes não existiam. Então, essa lei, pessoal, ela só vai poder recair sobre a situação de uma determinada pessoa caso ela tenha sido estabelecida anteriormente ao fato que ele ou ela cometeram. Essa lei não vai poder retroagir para abarcar acontecimentos que se deram antes da sua entrada em vigor. Isso seria bastante injusto, mas nós estamos falando da lei penal incriminadora, ou seja, aquela lei penal que de qualquer modo prejudica a situação do réu. Então, o que diz o artigo 5º, inciso 40 da Constituição, na primeira parte, é que a lei penal não retroagirá, ela não terá vigência em data anterior àquela em que tem oficialmente início a sua validez, porque isso poderia prejudicar o réu de muitas maneiras. A pessoa nem sequer sabia que existia essa incriminação. Ela passa a valer somente a partir do dia em que ela entra em vigor, e as pessoas que cometerem ilícitos a partir desse dia, então, estão abarcadas pela lei penal incriminadora. Mas a segunda parte do inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A segunda parte, ela fala da lei penal não incriminadora. A lei penal não incriminadora é aquela que, de qualquer maneira, beneficia o réu. Ela diminui as penas, ela altera, por exemplo, as margens penais, ela estabelece uma causa de diminuição de pena, uma nova atenuante penal ou, ainda mais, ela descriminaliza o fato, ela deixa de considerar típico algum fato. Ou seja, ela simplesmente retira do ordenamento jurídico uma figura típica. Nesse caso, ela vai retroagir porque ela vai beneficiar o réu. Então, nós temos que ter em conta essa duplicidade do princípio da anterioridade. Então, é a irretroatividade da lei penal prejudicial ao réu, da lei penal mais severa, e a retroatividade da lei penal mais benéfica, ok, gente? Então, nós temos esse duplo sentido do princípio da anterioridade. Então, a lei penal, ela deve ser anterior sempre, se ela for incriminadora, se ela prejudicar o réu. Do contrário, ela pode retroagir. Vai ser o princípio da retroatividade da lei penal mais favorável. Essa parte da lei penal mais favorável, a gente tem também no artigo 2º do Código Penal. Ele diz o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Na verdade, no artigo 2º do nosso Código Penal, nós temos a retroatividade da lei penal mais favorável, né? Ninguém pode ser punido por uma lei que deixou de considerar uma conduta criminosa. E tudo que estava acontecendo, o processo, a execução da pena, tudo cessa imediatamente, a pessoa tem que ser posta em liberdade. Ali nós temos no artigo 2º, na verdade, a retroatividade da lei penal mais benéfica, né? Bastante interessante. Qual o sentido de tudo isso quando surgiu? A primeira vez que nós temos o princípio da anterioridade da lei penal foi na Declaração dos Estados Unidos de Maryland, de 1776. É muito interessante observar que desde o princípio, esses dois braços que a gente falou do princípio da anterioridade, eles andaram juntos. Ou seja, eu não posso fazer com que uma lei, de qualquer maneira, prejudique o réu, ela seja retroativa, mas eu também devo fazer com que as leis que beneficiam o réu, elas retroajam para poder abarcar fatos anteriores a ela, né? Então, a irretroatividade da lei penal é mais severa e a retroatividade da lei penal benéfica, que, por exemplo, descriminaliza um comportamento. No caso da irretroatividade, nós temos um fundamento de segurança jurídica. Nós não podemos simplesmente estar numa sociedade em que uma conduta não é crime, amanhã ela se torna crime e eu
que cometi essa conduta no dia anterior, fico com medo de ser criminalizada por ela. Isso abalaria a segurança jurídica. Como é que eu saberia que a conduta que eu pratiquei hoje, que é um irrelevante típico, amanhã se torna crime e eu vou ser punida por ela? Falta segurança jurídica, não é, pessoal? Então, é a irretroatividade da lei penal que é desfavorável ao réu. Ela não pode retroagir, ela só vale dali por diante. Por outro lado, quando se trata de retroatividade da lei penal mais benéfica, nós temos uma questão de justiça, uma questão político-criminal, de sentido da pena, de utilidade dessa pena. Para que eu vou considerar a aplicação de uma pena em relação a alguém que cometeu uma conduta que era crime, mas que agora não é mais crime? Então, vamos imaginar que eu pratiquei um fato típico, sob a égide de uma lei que eu considerava típico, e ele deixou de ser típico no dia seguinte. Que sentido tem? Ou seja, uma questão de justiça mesmo. A aplicação dessa pena, embora fosse um crime no dia que eu cometi, que agora deixou simplesmente de considerar esse fato típico. Então, a lei penal mais benéfica vai retroagir para abarcar essa pessoa, que, portanto, vai ficar livre do inquérito, do processo, da execução da sua pena naquele mesmo dia. Cessam os efeitos daquela lei penal e não tem mais sentido a aplicação da pena. Sobre esse último fato, que é a retroatividade da lei penal mais favorável, eu gostaria de comentar com vocês. Então, não tem sentido, embora eu tivesse cometido um fato e aquele fato era típico no dia que eu cometi, né? Então, é um benefício que se tem aí para efeitos de justiça e de política criminal. O artigo 107, inciso 3º do nosso Código Penal, que fala das causas de extinção da punibilidade, estabelece esse caso que eu acabei de narrar para vocês como uma hipótese de abolício criminis, ok? O que é abolício criminis? É a abolição da figura típica. Ela deixa de existir no nosso ordenamento. O comportamento deixa de ser relevante. Mas vejam bem, essa exclusão da tipicidade é para as pessoas que cometeriam um crime dali por diante. Se eu tinha cometido um crime sob a égide de uma lei que eu considerava crime e no dia seguinte ele deixa de ser e eu sou liberada do inquérito, do processo e tudo mais, não é que o fato não fosse típico, gente. Aquele fato que eu cometi era típico naquela época. Porém, como eu disse no começo, né, da explicação de agora, o artigo 107 ele já fala da extinção da punibilidade. Então, para esses sujeitos que cometeram um fato típico, quando realmente a lei o considerava típico, vamos considerar o adultério, que deixou de ser crime, pela Lei 11.106 de 2005, muito recente, né? O adultério, que é justamente essa traição entre casais, ele era um relevante típico até 2005. Mas em 2005, o artigo 240 do Código Penal, o crime de adultério, foi totalmente revogado. Para as pessoas que tinham cometido o crime quando o crime ainda existia, o que houve foi uma extinção da punibilidade. O crime era típico e não se afastou a tipicidade, a lesão ao bem jurídico, que era da família, o casamento, naquela época. Não é isso que o legislador faz. A lei vai retroagir para cessar os efeitos de punibilidade, os efeitos de processo, os efeitos que poderiam fazer com que o Estado continuasse a perseguir aquela pessoa e não tem mais sentido, como nós falamos, a aplicação de uma pena, não é? Já que se tornou uma figura irrelevante. Mas para quem praticou o adultério a partir de 2005, é um irrelevante típico. Aí não é caso de falta de punibilidade, extinção da punibilidade, porque nem o crime foi cometido, não temos lá o elemento típico, né? A tipicidade mais o nosso ordenamento, aquela figura deixou de existir, não existe mais essa descrição, não é mais algo relevante do ponto de vista penal, essa conduta, nessa modalidade de lesão ao bem jurídico, casamento. Então, as pessoas já praticam fatos irrelevantes atípicos, tá? Então, no momento anterior, nós tínhamos a extinção da punibilidade para quem praticou antes da entrada em vigor da lei e depois a atipicidade, a total irrelevância, certo? E, finalmente, nós temos que essa retroatividade ou irretroatividade das leis penais, a depender delas serem mais favoráveis ou não ao réu, elas têm uma importante exceção no artigo 3º do Código Penal, que trata das leis excepcionais ou temporárias. As leis excepcionais ou temporárias, nós já falamos brevemente delas nessa época de pandemia do coronavírus, são leis excepcionais porque dizem respeito a um acontecimento que nós não sabemos quando vai acabar. Então, a lei tem um momento de vigência, como acontece durante a pandemia. É só durante a pandemia que se edificam algumas leis no Brasil e alguns decretos e portarias e resoluções do poder público. E depois disso, elas perdem vigência, mas nós não sabemos quando, isso pode durar meses ou anos. Já as leis temporárias, elas começam e terminam com um prazo determinado para terminar. Nesse caso, a lei penal mantém a sua vigência para depois da sua revogação. É uma exceção ao artigo 2º. Elas são prejudiciais, vamos imaginar que elas criem novos crimes e
mesmo depois de extinto esse prazo de passada a calamidade pública, elas vão manter o seu vigor, ou seja, elas vão continuar em vigência para aqueles autores dos crimes, porque senão não teria sentido a própria criação da lei penal excepcional temporária, certo? Ou seja, são crimes, por exemplo, crimes que podem surgir durante a pandemia do coronavírus e terminada essa pandemia, como nós já falamos num vídeo anterior, permanecem os efeitos, ainda que prejudiciais, ainda que efeitos ligados à pena, ao processo, à execução da pena de quem cometeu esses crimes na época da pandemia. Ah, mas se hoje não temos mais pandemia, vamos aplicar a retroatividade benéfica? Não. O artigo 3º diz que a lei excepcional ou temporária vai manter a sua vigência, mesmo depois de terminado o seu prazo ou a situação que lhe deu causa, justamente para que não perca o sentido dessa criminalização. Ora, se eu sei que vai terminar a pandemia algum dia e que os crimes não vão mais valer, que vai haver a retroatividade da lei benéfica, então eu não vou ser punida mesmo, né? Mas nesse caso, que é uma exceção à regra do artigo 2º, ela está no artigo 3º, lei excepcional temporária mantém a sua vigência, ainda que seja uma vigência de prejudicial ao réu, deletéria ao réu de alguma maneira, né? Criminalizando comportamentos que depois não vão ser mais crime, até porque vai ter cessado o período, mas ele se mantém em vigor para aquelas pessoas que cometeram esse crime, justamente para que tenha sentido a aplicação da lei. E aí os processos seguem, as penas são executadas, justamente para que se faça justiça no sentido da proteção aos bens jurídicos. Do contrário, eles ficariam muito vulneráveis no próprio momento aí em que está em vigor a lei excepcional ou temporária. Mas isso é algo excepcional. O que vale mesmo é que se um crime deixa de ser crime a partir de hoje, esse efeito benéfico vai retroagir em benefício de todas as pessoas que haviam cometido esse comportamento anteriormente a entrada em vigor da lei mais benéfica. Da mesma maneira, uma lei prejudicial, como a gente falou, não vai retroagir, e nisso consiste o princípio da anterioridade da lei penal como um todo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Nós voltamos proximamente com mais um princípio penal no nosso canal, Professora Gisele Mendes do YouTube.